Amados, nós estamos em uma série, chamada O Caminho Sobremodo Excelente. Uma série de mensagens do qual nós estamos debruçados, E na semana passada nós falamos sobre o vínculo perfeito. Nós usamos o texto base em Colossenses 3,14, onde diz: acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós conversamos muito sobre esse texto, E a questão desse vínculo da perfeição, Paulo tratou dizendo que esse entendimento, dessa compreensão, quando a igreja, na sua totalidade, entende que vínculo é esse, ele diz certamente que é o elo que vai unir a igreja em todo o propósito e em toda a vontade de Deus na terra. Então é muito importante essas bases de entendimento serem bem fixadas no nosso coração e na nossa mente. Nós comentamos também que esse vínculo perfeito, ele estabelece uma lei nesse reino. O reino de Deus, o reino que Cristo veio pregar e fundar, a partir da igreja, a partir dos apóstolos, dos profetas, diz que essa lei é chamada de lei da justiça. Ela também é chamada de lei do espírito da vida, que é a lei do amor, é a lei da paz. Essa lei governando mentes e corações na terra. Essa lei foi manifesta através do Verbo que se fez carne, a saber, Cristo Jesus, o Filho de Deus, manifestou em si mesmo essa lei gloriosa, essa lei do amor perfeita, que traz o vínculo perfeito no reino de Deus, foi encarnada no Verbo que se fez carne. Ela se tornou visível ao povo de Israel por uma ação e por uma determinação do próprio Deus. Então, o próprio Senhor, se você for ler lá em Isaías 42, 21, diz assim: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Olha que texto poderoso. Isaías profetiza esse discernimento para Israel. Foi do agrado do Senhor. Deus escolheu primeiramente o povo de Israel e tornou a sua lei gloriosa. Porém, nós entendemos que essa lei, a plenitude dessa revelação, ela só foi alcançada em Cristo Jesus. Por quê? Porque o texto diz que a lei que foi entregue a Moisés e foi compartilhada entre a nação de Israel, diz o texto que ela foi entregue a homens sujeitos à fraqueza. Diz lá o texto que a lei estava enferma pela carne. Ou seja, a lei que foi entregue primeiramente ao povo de Israel não foi a lei da revelação do amor e da justiça. Eles não conseguiram conceber neles a grandeza do espírito da vida e do amor. Se você for ver a história de Israel, desde quando eles são retirados do Egito, você vê o que, Anderson? Uma história de inconstâncias, O tempo todo, se você pegar e vir lendo, desde os profetas, tudo que eles passaram como trajetória de vida, você vê Israel durante muito tempo se desviando, cometendo idolatria, cometendo pecados horríveis. Você vê a própria nação política, sacerdotal, os profetas desse reino de Israel, muitos deles se corrompendo. E você vê que esse discernimento que Isaías está profetizando, que por amor da sua própria justiça, isso é Deus falando através de Isaías, ele engrandeceu essa lei. Mas que lei é essa? Não é a lei que foi dada a Moisés. Aqui está um primeiro discernimento e aplicação. A lei estava enferma pela carne. Há textos que dizem que Deus deveria enviar o Davi prometido para restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, toda a aliança que foi confiada a Israel era uma aliança que eles não permaneceram nela para serem fiéis a todos os mandamentos que o Senhor determinou. Então, haveria de vir uma lei gloriosa que passou a revelação deles. Vocês lembram que eu comentei com vocês? Eu comentei que Israel, no último culto, não chegou a atingir essa lei. Lembra que eu conversei com vocês?
Por quê? Por terem rejeitado o Filho de Deus, o próprio Messias enviado. Eles não conseguiram reconhecer essa lei gloriosa que Isaías profetizou, que por amor da sua própria justiça, Deus engrandeceu essa lei. Eles achavam que essa lei que foi engrandecida por Deus era a lei que tinha sido entregue a eles antes. Eles não conseguiram ter essa revelação da lei do amor. Vocês lembram, né? Até nós falamos, usando um texto aqui, que por esse motivo, por eles terem rejeitado e não terem a revelação da lei do amor, o que Deus fez? Deus retirou o reino deles. Vocês lembram que eu conversei com vocês? Um texto de Mateus? O reino vos será tirado e vai ser passado para um outro povo que produza os respectivos frutos de justiça. Nós conversamos sobre isso. Por isso que é importante a gente meditar nessas considerações do caminho sobre a moda excelente. Que caminho sobre a moda excelente é esse? Comentamos que por eles terem rejeitado a pedra principal, a grande revelação, que é Cristo Jesus, o reino que antes foi confiado a eles foi tirado certamente e foi entregue, como eu falei agora há pouco, a um povo que produzisse seus respectivos frutos. O que restou para Israel foi uma sentença, punição e juízo, pois ficaram abraçados a tradições, preceitos e regras sobre regras e obrigações. Então, a lei que foi entregue a eles serviu apenas para eles guardarem mandamentos. O que aconteceu? Que eles criaram muitas tradições, o que fez a lei ficar enferma. Consegue entender até aqui? Então, essa lei que Isaías profetizou, que foi da graça do Senhor, Deus engrandecer essa lei e fazer gloriosa, não tem nada a ver com a lei que foi entregue a Moisés e a Israel. Isso aqui é um choque eu estar falando isso. Um judeu, quando escuta um lábio gaguejante, até expliquei para vocês que os gentios são considerados esses gados, para eles na profecia. Eu falar isso é uma ofensa para um judeu. Como pode esse gentio querer ensinar a lei da justiça e do amor para eu que sou um judeu? Mas eles não entenderam. Porque eles guardaram preceito e regra sobre regra. Eles se transformaram numa nação exclusivista. Que eles mesmos se apropriaram de que Deus se revelou a eles e o Deus de Israel ficou confiado às tradições deles. Eu falei com vocês aqui no outro culto que Deus é o Deus de todas as nações e de todos os povos. Essa revelação deveria percorrer toda a terra. E essa revelação, Deus encarna o Verbo em Cristo Jesus e torna agora essa lei gloriosa. É disso que nós estamos falando. Enquanto que os gentios, chamados na profecia de Isaías de povo de lábios gaguejantes e de língua estranha, e nós entendemos que a figura de uma pessoa que tem dificuldade de se expressar, com gagueira, é um motivo de escárnio, é um motivo de vergonha e de zombaria, não é verdade? Muitas pessoas não fazem piada com pessoas que não sabem se expressar com gagueira. Então, por isso que essa profecia está lá em Isaías. Que os gentios, o povo gentil, é esse povo de lábios gaguejantes. Que o Senhor disse que iria levantar um povo de lábios gaguejantes para ensinar essa lei verdadeira do amor. Passariam a serem os portadores do verdadeiro culto a Deus. Quem? Os gentios. Por esses manifestarem as mesmas obras de amor, socorro, generosidade e compaixão pelo próximo. Então, o povo de Israel, que tinha a lei dos mandamentos, estava enfermo pela carne. Por quê? Eles não conseguiram manifestar essas obras de amor em essência. Se você olha para o caminho sobre a moda excelente, quem é a nossa referência? Não é Cristo Jesus? Nós não temos em Cristo Jesus a imagem perfeita de Deus? E nós não temos em Cristo Jesus as obras do Pai sendo manifestas no Filho? E quais as obras do Pai no Filho? Obras de socorro, de compaixão, de misericórdia. Diz o texto que ele olhava para aquelas pessoas e as via como ovelhas sem pastor. E ele se movia de íntima compaixão por eles. Por isso que ele mesmo operou sinais em toda a terra de Israel, curando enfermos, libertando oprimidos. Então, essa lei começa a ser manifestada de forma gloriosa em Cristo Jesus. E esse poder
do Espírito vai sendo passado para um outro povo, os gentios. De sorte que aquele que ama, repita comigo, cumpriu toda a lei. Então é esse poder que nós estamos buscando, essa revelação desse caminho sobremodo excelente. Caminho sobremodo excelente é aquilo que está acima de todas as coisas. Esse caminho é o caminho que é elevado, é uma revelação que é superior. Esse caminho sobremodo excelente que nós estamos expondo aqui para vocês hoje nessa manhã é um lugar de compreensão, primeiramente. Você precisa compreender isso que eu estou falando. Para você viver essas obras de amor, para que esse reino de justiça esteja operante e atuante em você e em mim, temos que chegar primeiro à compreensão. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar uma frase, um clichê, é tempo do amor subir ao altar. Como se isso fosse uma revelação teológica. O amor já subiu ao altar. Amém. Ele já foi revelado aos homens. A revelação do amor não está aguardando um profeta na terra ser levantado para anunciar uma teologia de amor. Não existe isso. Uma revelação de que Deus vai escolher um povo na terra, ou um ministério, ou um pastor, um profeta, para ensinar amor às nações através de uma teologia. Isso não existe. Deus tornou essa lei gloriosa. E ele não depende de homens para que esse conhecimento seja promulgado, entende? É o Senhor mesmo quem faz, é o Senhor mesmo quem chama, é o Senhor mesmo quem glorifica, é o Senhor mesmo quem justifica, é o Senhor mesmo quem sela com essa lei do amor. Essa compreensão visa levar a igreja aos atos de justiça em amor, aqueles que são manifestos. É a prática que é evidenciada a todos. Então, essa revelação do amor, desse caminho sobremodo excelente, é algo que pode ser visto. Entende? Isso não é a teologia que é explicada. Esse caminho sobremodo excelente é aquilo que eu posso olhar para pessoas na terra e ver esse reino, essa prática atuante em você, em mim, em irmãos por toda a terra, em pessoas que primeiramente são como Cristo. O que Cristo fez? Renunciou à sua própria vida. Ele mesmo se humilhou até a morte de cruz. Ele mesmo sendo filho, se tornou obediente pelas coisas que sofreu. Então você pega o exemplo de Cristo nas suas pisaduras, no seu andar de amor, e você vai conseguir ver essas obras sendo reproduzidas em irmãos simples, esvaziados, em pessoas que não têm um compromisso com a tradição evangélica ou a tradição religiosa. Eles vão manifestando e evidenciando essas obras de socorro, de generosidade, de amor, por onde eles vão passando e vão sendo conhecidos. Então é muito fácil eu chegar num lugar, e você também, numa igreja, e você conseguir olhar para ela e verificar se as obras de amor, se o caminho sobremodo excelente está presente naquele lugar. Por aquilo que eles pregam, por aquilo que eles afirmam, por aquilo que eles evidenciam como obras. As obras são conhecidas, diz o texto. A justiça manifesta em amor. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. O entendimento de justiça manifesta em amor é a medida e uma posição dos santos. Veja bem, então esse entendimento de a justiça ser manifesta em você, em mim e na igreja é algo que a gente alcança e foi reservado para os santos. Essa justiça, essa medida, não está reservada para a igreja na sua totalidade em si. Porque o compromisso da tradição evangélica não é incorporar esse entendimento na sua pregação, na sua doutrina. Eles estão preocupados com outras questões doutrinárias. Uma pessoa alcança essa medida através do evangelho, repita comigo, o evangelho prático. O evangelho prático. As obras de amor é aquilo que é prático, como eu já falei. É aquilo que é evidente, que eu posso ver na sua vida e na minha vida também.
onde as obras que Deus Pai preparou são evidenciadas, podem ser vistas, pelo testemunho presente e atuante do Espírito de vida. Quanto à imagem e semelhança do Filho, pode ser vista e notada naquele que professa a fé em Cristo Jesus. Ou seja, aquele que professa a fé no Filho de Deus deve praticar as mesmas obras que o Filho de Deus praticou. E esse entendimento precisa constranger cada um de nós, inclusive a mim e a você que está ouvindo essa mensagem. Como esse ministério de justiça e esse caminho excelente está presente na minha vida? Como eu tenho vivido? Como têm sido as minhas práticas? São perguntas que a gente tem que se refletir e fazer. Que a gente precisa ser direcionado por Deus para que a gente venha manifestar também esse amor. Essas obras de socorro, essa obra de esvaziamento, de renúncia, de tomar a cruz e seguir após a Cristo, essas obras que é onde a gente deixa coisas que para a gente é importante e passa a viver por aquilo que é importante para o próximo, isso precisa estar presente também em nós. As obras são resultado daquilo que de Deus pode ser conhecido em nós. Interessante. Então a fé que você professa, irmão, pode ser lida. A fé que você confessa, o Deus que você profere, os versículos que você compartilha na internet, isso pode ser visto e conhecido. E facilmente, tá? Não é difícil você reconhecer um cristão que anda em amor. É muito fácil a gente distinguir um cristão religioso tradicional de um cristão atuante em amor. Porque as obras não são ocultas. As obras são manifestas. Você consegue ver as obras do Pai em mim e eu consigo ver em você. E a partir daí, a gente consegue ter uma compreensão do que você entendeu a respeito do Evangelho. Através do quê? Das atitudes e dos comportamentos. Elas são o testemunho da consciência. Ou seja, Anderson, aquilo que nós recebemos de revelação e de entendimento, o testemunho da nossa consciência, ele vem para fora, ele se externaliza. É possível você conhecer qualquer cristão. Elas revelam o nível de maturidade que alcançamos e aquilo que carregamos como verdade na alma. Então, o que você tem como essência na alma, aquilo que está formado de Cristo em você, vem à tona, vem para fora. Por isso que até mesmo um líder que se apresenta dizendo que vai revelar um amor para subir o altar, a obra dele pode ser provada por aquilo que ele testemunha. A consciência dele vem, as obras, o que ele fala, a energia que ele emprega para fora. É possível você conhecer e ler e você saber, não, isso não é caminho de amor. Isso é apenas um conhecimento filosófico que está sendo anunciado, mas as obras de amor não são essas. Todos nós podemos ser lidos facilmente por aquilo que priorizamos. E aqui está a recompensa que cada um irá receber da parte de Deus. Pois há diferenças, repita comigo, há diferenças nos galardões e na posição que cada um alcança no reino de Deus. E isso é fato. É fato. Há diferença sim de galardão, de posição que pessoas alcançam no reino de Deus. Não é porque o texto está escrito que você tem a fé perfeita, que a fé de Cristo é a fé que você recebeu, que a perfeição do caminho do amor vai se manifestar. Entende? Não é porque você conhece um versículo. Não é porque eu congrego há 30 anos. Ninguém vai me ensinar a fazer a obra de Deus. Porque há 30 anos eu sei o que é isso. Isso pode ser uma dureza. Uma má compreensão daquilo que o Evangelho chama de verdadeira vida. E a pessoa está encerrada na dureza do seu coração. Quando a gente pensa em caminho transformado excelente, a gente entende que é um andar de modo digno. É um estilo de vida, esse caminho, que pode ser lido. Sempre lembre-se disso. O caminho não pode ficar oculto, de hipótese alguma. Todas as pessoas manifestam aquilo que carregam como essência de vida em si, vem para fora, vaza. Então, é um andar de modo digno da vocação
que todos nós fomos chamados. As boas obras se evidenciam de fato, não se podem ocultar. E o entendimento de vocação está ligado à inclinação da essência que se carrega. Veja bem, aquilo que é maior que a própria vontade e que se manifesta de forma natural. Ou seja, a vocação dos santos da igreja é algo que não pode ficar contido. Ela precisa se manifestar porque a vocação dessa lei do amor, ela está acima das vontades humanas. Então as pessoas vão manifestar o que são por aquilo que elas carregam em si mesmas. E aqui o arbítrio perde a sua vez. O direito de escolha se encerra. Por quê? A vocação é aquilo que vai pulsar de maneira forte em cada um de nós e que vai vir à tona, vai vir para fora. E isso por uma obra que o Espírito faz em cada um de nós. Aquilo pelo qual somos vencidos. Vocação é como uma candeia que brilha e não se pode ocultar. Vocês conseguem entender até aqui? Então a vocação nossa, o nosso chamado em Cristo Jesus, é algo que não pode ficar oculto. Precisa brilhar. Jesus disse, né, que não se pega uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, não se esconde. Antes, se você tem uma luminária, você pega essa luminária e se coloca acima para que ilumine a todos. Ele usou essa figura para explicar, olha, a minha igreja, os meus santos, os verdadeiros na terra, vão brilhar segundo a lei do amor, assim como eu brilhei o Pai, e as vossas obras também vão ser conhecidas, assim como as minhas. E vocês vão fazer obras maiores. Como está escrito? Repita comigo. Das trevas resplandecerá a luz. Repita comigo com fé. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. O poder do Espírito de Deus iluminando e nascendo, como eu falei, a vocação, que é maior que nós, nasce de dentro de nós. A gente não escolhe ser vocacionado para o reino, escolhe isso. Ninguém escolhe. Você é tomado por aquilo que te governa. Aquilo que é maior do que você. Porque Cristo Jesus, ele é aquele que é mais valente. Ele é aquele que entra na casa, expulsa o valente que está lá, que é Satanás, tira o reino das trevas e te chama para o reino do Filho do seu amor por uma vontade soberana que vem somente dele. Ele resplandeceu em nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, olha aqui, na face de Cristo. E em contraste, o apóstolo Paulo ele usa um termo em 2 Coríntios 4:4, ele fala assim, bom, a igreja, os santos na terra, vão resplandecer a revelação desse conhecimento, desse caminho de amor. Ele vai se manifestar na vida daqueles que são verdadeiros. Não tem como conter. Não é possível você conter. Ele vai vir à tona. Ele vai ser conhecido essas obras. Em comparação, em contraste, ele coloca aqui um outro ponto, que é o quê? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então você vê aqui dois grupos. Você vê um grupo que vai manifestar essa lei do amor, que essa iluminação, essa glória vai reduzir na vida daqueles que foram escolhidos para poder manifestar essas obras na terra. Em comparação ao outro grupo, você vê aqui que o Deus desse século, que nós sabemos quem é esse Deus desse século, não é o opositor, não é Satanás, não é o adversário, aquele que se opõe ao conhecimento de Deus, ele vai cegar o entendimento de incrédulos. Ou seja, os incrédulos não manifestam a glória da revelação do amor. Essa lei da justiça não se manifesta. Por quê? Porque existe uma atuação espiritual também para isso. É isso que o texto global está dizendo. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Olha aqui a oposição espiritual de Satanás. Para que essa glória que nós estamos anunciando e pregando, ela não venha reduzir nas pessoas. Então existe uma atuação espiritual até mesmo nessa mensagem que eu estou pregando. Existe uma atuação espiritual, que essa mensagem vai ficar gravada, vai para a internet, pessoas vão ouvir essa mensagem, né? E, de fato, tem uma oposição espiritual para que esse entendimento não venha a resplandecer e iluminar.
a vida que está ouvindo essa mensagem. Ele fala aqui, essa glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus? Ele fala, porque não pregamos a nós mesmos. Aqui está o ponto maravilhoso de Paulo. Ou seja, para que a manifestação dessa glória venha resplandecer na igreja de Deus, naqueles que se chamam evangélicos, naqueles que se dizem que congregam, naqueles que dizem que tem uma igreja. Para que isso aconteça, existe um tipo de mensagem, Anderson. Aqui é que está. Entende, Vitor? Existe uma mensagem que vai levar uma igreja a andar nesses caminhos de amor, nesse caminho. Vocês conseguem entender? Esse caminho sobre o modo excelente, ele só pode ser anunciado, e essa iluminação dessa glória só pode vir sobre o ouvinte se for exposto. Paulo está dizendo aqui, nós não pregamos a nós mesmos, ou seja, não tem interesse de Paulo em celebrar uma placa ministerial, consegue entender? Eu não prego a mim mesmo. Não é a minha revelação que eu estou trazendo do que é o amor subir o altar. Não é uma teologia, não é um ministério, não é uma placa, não é uma convenção, entende? Eu não prego a mim mesmo. O que você entende? Uma aplicação direta. Que os incrédulos que não vão manifestar esse reino, eles não vão manifestar porque existem homens carnais, Anderson, à frente da obra de Deus, governando através da carne, não entendendo o que eu estou falando aqui, essa pregação, eles não compreendem isso. O espírito da pregação, eles podem conhecer a letra. Eles podem saber a letra. O versículo tal, segunda coisa, eles podem conhecer a letra. Agora, o espírito do poder dessa manifestação presente neles e atuante não é. Porque eles ocultam essa mensagem do corpo de Cristo. Por quê? Eles pegam, em primeiro lugar, o ministério, a doutrina, a revelação, o estudo teológico dele de 30 anos, os 40 anos de pastor que ele administra a igreja, que ele conhece tudo. Então isso está à frente da revelação do amor, entendeu? Consegue entender, pai? Consegue entender, Vitor? Então esses ministérios colocam Israel na frente. Vamos fazer um culto aqui sobre Israel. Você tem que amar Israel, porque nós vamos fazer a viagem. Inclusive, tem aqui um agenciador de viagem, você pode procurar ele, tem outros interesses por trás. Então não se prega Cristo nessa dimensão. Por isso que o povo não chega nessa estatura e posição dos santos. Jefferson, você está querendo insinuar que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos porque ele tem uma atuação na liderança das igrejas? Bingo. Isso, o que é isso, irmão? Peraí. Jefferson, você está dizendo que existe uma atuação espiritual que faz com que os líderes sejam cegos? Isso. Existe uma atuação espiritual que cega o entendimento da liderança. A liderança, porque não está assumindo a autoria desse evangelho, antes está colocando a sua própria autoria, está impedido de revelar essa glória na igreja. Olha que discernimento, irmão. É isso mesmo. Mas Jefferson, aquela pessoa que tu conhece, Jefferson, 15 anos tu congregou, tu conhece, pode ter uma atuação espiritual que impede. Por quê? O que tem lá, Anderson? Um altar de orgulho e vaidade é. Existe um altar de orgulho e vaidade no coração do homem, do líder da igreja, da liderança, que faz com que essas revelações de verdade, profundidade de amor não se manifestem. Até existem obras. Se você for olhar procurar, existem obras. Se você for procurar, poxa, mas tem ali uma assistência social, tem ali uma ajuda para um morador de rua, tem ali uma visitação para pessoas desabrigadas, tem, mas assim, é algo pontual. Bem pequeno, em meio ao tamanho de um reino. Você vê, você pega igrejas gigantes, que tem uma entrada, uma receita milionária, entende? E para justificar o seu ministério, coloca um departamento pequenininho ali de pessoas sinceras que estão lá dentro. Aí que está. Deus pega pessoas com o coração lá purificado, limpa e dá entendimento, dá sentido, a pessoa começa a se envolver com obras de socorro, entende? E aquilo ali fica sendo o troféu daquele ministério. Nós temos obras aqui, tem um ministério aqui de ação social que recolhe 100 cestas básicas por mês. Tá, e o que você anuncia no altar? Entende? E qual é a filosofia da pregação que você carrega?
O que você leva lá? Filosofia humana? Então quer dizer que você tem um ministério para poder justificar as obras de amor, mas domingo o que você vai anunciar é um evangelho cultural. É um evangelho para o homem se sentir bem. É um evangelho da prosperidade. É um evangelho de 7 passos para aquilo. E você vai dar chaves para aquilo outro. E que você vai ser engrandecido por Deus. Você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Quer dizer que a tua teologia é essa. Então, domingo você ensina isso. Mas para justificar o teu ministério, tem 5 irmãozinhos ali que fazem a obra de amor. Mas não é assim. É desse jeito mesmo. Paulo diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos, repita comigo, como vossos servos. Como vossos servos. Irmão, por amor. O apóstolo Paulo, ele finaliza esse entendimento. A minha mensagem é uma mensagem onde eu estou submetido ao governo de Cristo. É onde eu me faço servo de vocês da igreja. Meu irmão, tem que ter muito esvaziamento. Essa é a compreensão. Não é aquele líder arrogante, conhecedor de tudo, eu sei o que eu estou fazendo. Aí vem um irmão comentar alguma coisa. Não, isso é um pensamento seu individual. A liderança está entendendo o que tem que fazer. Entende? Não serve mais a causa pelo amor. Serve a causa pela beleza do coração que está lá dentro. A teologia que ele leu, que ele aprendeu. Sabe? E a igreja não manifesta essa posição nos santos. Mas Paulo está dizendo, o que eu ensinei para vocês como sendo servo de vocês, e é por amor, é por amor, é renunciando, é não considerando as coisas minhas como sendo próprias só para mim. É por amor, é renunciando todos os dias. É me na presença de Deus para servir a causa da igreja em amor. Irmãos, essa série sobre o caminho sobre o modo excelente é uma série que foi extraída de um forte apelo do apóstolo Paulo, registrado em 1 Coríntios 12:31, onde diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho, repita comigo, sobre o modo excelente. Sobre o modo excelente. Então, o apóstolo Paulo está revelando aqui que ele tinha o desejo de que essa igreja, Anderson, manifestasse essa vida excelente, correto? O desejo dele era esse, não é? Esse entendimento em amor. A palavra procurar revela a motivação do coração. Quando ele fala assim, procurai com zelo, ele está pedindo para que aquilo que está no coração deles, com ministração do Evangelho, venha para fora. Então, procurem. É uma ordem. Então, aquilo que você procura, ô Vitor, manifesta a sua prioridade por aquilo que você coloca, né, na sua agenda, no seu dia a dia, aquilo que você coloca como prioridade. Ou seja, aquilo que você está vivendo hoje e o que eu estou vivendo hoje revela a motivação do nosso coração. Meu e seu, de todos nós aqui. A prioridade e a intenção de cada um. A ordem, o conselho e a instrução é procurem. Então aqui é uma condição para que esse caminho sobre a moda excelente seja revelado. Paulo diz, eu passo a mostrar para vocês. Procurem. Há uma condição aqui de entendimento. Por isso que nós falamos aqui no início. É preciso ter consciência do que está sendo anunciado aqui, para que a gente olhe e enxergue essa porta grandiosa de glória, de revelação, e a gente passe a entrar por ela e procurar isso todos os dias. Procure, e você vai achar. Você vai achar esse lugar de entendimento. E essas obras vão vir à tona. É possível, irmão, viver indiferente à ação de viver pelo zelo, porque ele fala procurar com zelo, entende, Anderson? Ele fala procurar com zelo, com cuidado, diligência, com dedicação. Sejam zelosos no que eu estou anunciando. Eu quero mostrar para vocês um caminho sobre a moda excelente. Tenham zelo nisso que eu estou falando. É possível viver indiferente a essa ação desse zelo, entende? Mesmo sendo igreja e já possuindo dons. Porque ele fala lá no início de Coríntios, Anderson, essa mesma parte em Coríntios 12 que ele fala, se você for ler Coríntios 1, ele fala que em tudo foste enriquecido nele. Em toda palavra e em todo conhecimento.
assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Essa igreja, Anderson, essa igreja, Pai, manifestou todos os dons do Espírito Santo nela. É isso que ele está falando. No início da carta, ele fala, Paulo escrevendo aqui, não falta nenhum dom para vocês. Foi possível ver os dons, todos os dons, os nove dons do Espírito Santo, que é a palavra da sabedoria, o conhecimento, fé, dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretar. Esses dons estavam vivos nessa igreja. Anderson, ainda assim não tinham alcançado o caminho sobre a moda excelente. Vocês conseguem entender aqui? Que é possível ter dom? É possível ter um grande orador atrás do púlpito? É possível uma pessoa até mesmo pregar, anunciar, pessoas caírem no chão e chorar, sabe? Pessoas que se quebrantar, demônios serem expulsos. Os dons, Anderson, serem vistos no ministério. É possível você ver tudo isso. E ainda assim, esse caminho sobre a moda excelente não está formado. Meu irmão, como é que a liderança vai enxergar isso, Anderson? Se ela olha, tem pregação, tem demônio sendo liberto, tem pessoas quebrantadas, entende? Tem uma palavra sendo pregada todos os domingos, tem placa, tem aluguel pago, tem dízimo, tem tudo. Como é que a pessoa vai fazer essa autoanálise, Anderson? De que o caminho excelente não está formado ainda. É difícil demais, irmão. É muito difícil, irmão. Jefferson, você está querendo dizer que há ministérios que tem placa, tem 5.000 pessoas, tem som, tem estrutura, e não vivem nesse caminho sobre a moda excelente? É isso aí mesmo, estou querendo dizer isso mesmo. Mas Jefferson, tem dom. Jefferson, tem palavra. Jefferson, tem encontro dos jovens, as pessoas choram. Mas, irmão, tem, pessoas sendo saído, né, da sarjeta e prosperando na vida, enriquecendo. E aí, meu irmão? Paulo está dizendo aqui que essa igreja tinha tudo, tinha esses dons todos aqui, e ainda assim ele escreve lá, olha, eu quero mostrar para vocês um caminho maior. Eu quero mostrar para vocês um caminho maior do que esse que vocês estão vivendo. Não é suficiente esse evangelicalismo que vocês estão vivendo, não é suficiente. Isso aí é o primeiro passo do evangelho. Eu quero levar vocês para um outro patamar de entendimento. É isso que ele quer dizer.